Graça e paz a todos, amém? Glória a Deus. Eu preciso que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, verso de número 46. Marcos, capítulo 10, verso 46. Se pudesse acender essas luzes aqui, que eu estou vendo que está meio escuro para vocês lerem aqui. Não sei se vocês estão com dificuldade, mas eu normalmente tenho. Se puder acender essa última série de luzes aqui, por favor. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Obrigado. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Amém? Isso. O pastor já orou. Eu quero falar com vocês hoje no culto de campanha sobre superação de obstáculos. Muitas vezes queremos muitas coisas, mas o importante não é o que você quer, e sim o que você está disposto a enfrentar para alcançar o que quer. Nem sempre o seu querer, né? Tem gente que diz, basta querer. Não. Eu conheço gente que quer muita coisa, desde que essa coisa seja num sistema de facilidade que ele espera. Se tiver qualquer contratempo, se tiver qualquer dificuldade, se tiver qualquer obstáculo, essa pessoa normalmente muda seu querer. Ele faz uma transição, certo? Para algo mais fácil. Só que ele, então, quando resolve mudar, ele se depara também com um obstáculo. E ele muda para algo mais fácil. E muda para algo mais fácil. E muda para algo mais fácil. Até chegar à conclusão que é melhor não querer nada. Que também não é fácil. Tem obstáculo para você não querer nada. Então eu preciso falar com vocês, é um culto de campanha. Você hoje está iniciando sua campanha, hoje você está terminando sua campanha, uns já receberam, né, o que vieram buscar, outros ainda estão em busca na primeira, na segunda campanha. Eu não sei, eu só sei de uma coisa: você vai precisar vencer obstáculo. Um dos exemplos que eu gosto muito, e já preguei sobre isso aqui, é sobre o skatista. Se você olhar um skatista e viver como ele, talvez sua vida fique mais fácil.
que se tem uma coisa que essa turma gosta, é de obstáculos. E eles são insistentes. Eles pulam e não dá certo. Vai lá, vem de novo, pula, até irrita nós. Se você ficar passando aquele barulho, e vai de novo, e vai de novo, e vai de novo. Fica olhando, eles caem 10, 20, 30 vezes, mas os bichinhos são insistentes. E quando eles superam aquele obstáculo, o que eles fazem? Procura outro. Sim. Outra coisa também, não estou fazendo apologia não, mas eu acho interessante o pessoal que picha. Os pichadores. Tem algum nome para eles? Não, né? Irresponsável. Sei lá. Tu já viu onde aqueles cara picha? Tu já ouviu falar que morreu algum? Que morre é nós, que não sobe em lugar nenhum. Que atravessa na faixa. Nós é que morremos. Olha lá. Porque às vezes eu olho eles pichando. Primeiro que eu não sei o que é aquilo que está escrito. E aí não consegue escrever nada pequenininho, não. É uma lata para cada letra. Não sei que horas eles escrevem. Você tem dificuldade para escrever na escola com ar-condicionado. Eu não sei que horas eles escrevem. Não sei se é escada, bambu, se eles voam. Eu não sei. Se tem passarinho pichando, eu não sei. Eu só sei que tem lugar mas os caras picham. Procurando cada vez um lugar mais alto, mais difícil, mais desafiador. E aquilo que eles fazem, sabe o que é? A sua marca. Eles são famosos entre eles. Sim, é porque nós não entendemos nada. Você picha alguma coisa? Picha nada. Nem rodapé tu tá pichando. Vai subir num troço daquele? Quero ver alguém pichar avião voando. Aí eu vou gostar desse pichador, é ou não? Mas escuta aqui. Eu preciso conversar com vocês rapidamente sobre um camarada que queria. E para chegar onde quer, ele tem muitos obstáculos, não são poucos. Mas o desejo de alcançar o que quer se sobressai a todos os obstáculos. O importante é você colocar num ponto bem visível o que você quer e deixar todos os obstáculos num nível mais baixo do que o que você deseja, para que nenhum deles tire a sua visibilidade e neutralize. Dificilmente alguém que desiste de alcançar algo vai caminhar para algo maior. A tendência é sempre regressiva. Se você sonhou, por exemplo, deixa eu pegar aqui, você sonhou em ter um carro, um Linear, porque você gosta, né, do carro. Aí não deu. Aí você pensa, então eu vou tentar um Palio. Não deu. Um Uno. Não deu. Um Chevette. Não deu. Um Fusca. Não deu. Uma bicicleta de marcha. Não deu. Uma bicicleta sem marcha. Não deu. Uma bicicleta sem freio, sem marcha, deu. Sim, o caminho do desistente, ele é regressivo. O persistente, ele progride.
Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro, então uma vitória chama o quê? Sim. Se você começa a alcançar, o que acontece? Dá uma sensação de poder, você recebe um empoderamento. Você sente que se o indivíduo que quisesse o linha começasse com Fusca, ficaria mais fácil. É ou não é? Mas aí o cara diz o quê? Para ter um Fusca, eu prefiro andar a pé. Se tu vê o meu, vai mudar de ideia. Uma hora eu vou vir nele aqui para você ver. Vai mudar de ideia. Olha só. O problema é que as pessoas querem coisas grandes. Eu costumo dizer que quem nasce grande é monstro. Uma besta fera. Vá devagar, meu filho. Porque quanto maior for seu sonho, maiores serão seus obstáculos. E a sensação de crescer paulatinamente, a melhor maneira e mais segura de subir, que se descobriu até hoje no mundo, é uma coisa chamada escada. Que nos ensina a subir de uma forma segura, um degrau de cada vez. Então, se você não está preparado para lidar com o obstáculo, se você não estiver preparado para lidar com frustração, sua caminhada não é muito longa. Aprenda que além de todas as dificuldades que já temos, nós ainda temos em comum uma coisa, o mesmo adversário, Satanás, que vai tentar sabotar o nosso sucesso. Se você não aprender a lidar com isso, você sai daqui hoje pensando numa campanha de casamento e você diz, é isso aí, vai mudar mesmo, o divórcio não vai acontecer e eu vou melhorar esse troço. Aí você chega em casa hoje, está lá a mulher, já te pega no portão, falando besteira, o que você pensa? Chega, que campanha, eu quero saber de campanha, que se dane campanha. Comecei a fazer esse troço hoje, já está essa praga me perturbando. Vai matar isso é agora, quer ver? Que não adianta matar esse troço ruim. Porque vai achar outro ruim. Mais legal que você está rindo de você mesmo. Você está achando que é de mim? Não. Então vamos para o texto aqui. Eu preciso, é rapidinho. Mas presta atenção. Nós temos aqui um indivíduo que ele é cego. Alguns dizem que ele é cego de nascença, outros não concordam, porque o texto diz, certo? Que eu torne a ver. Se ele era de nascença, se não era de nascença, não sei. Só sei que no presente momento o moço não enxerga nada. Ok? E pior que isso, ele não é apenas um cego. Ele é um cego descapitalizado. Ele é um cego mendigo. O que é pior. Certo? Porque tem cego que tem uma estrutura, que não precisa mendigar. Ele não, ele é um cego mendigo. Certo? Que fica na saída da cidade em busca de um donativo, de uma esmola. É isso que ele quer. É essa a vidinha do Bartimeu. Todo dia de manhã, senta lá, sei lá se tinha uma moedinha assim, uma latinha. Ele queria ver, ele queria enxergar. Se ela voltasse, ela pela primeira vez, isso não é o caso. O que nós precisamos saber é o quanto de querer ele tem. Qual é a intensidade do desejo que está no coração dele? Que dose ele tem em seu coração para suportar os obstáculos que virão para ele alcançar o que quer? Você está entendendo?
do que você é capaz de se privar ao longo de um período para fazer uma reforma na sua casa. É isso que vai dizer se a reforma vai acontecer ou não. O que você está ou precisa, fazer, ou abrir mão, ou poupar, economizar, ou buscar um adicional. O pastor Marcos estava falando disso aqui, para comprar sua casa própria. Eu não sei. Eu só sei que não é apenas querer. Não é apenas um ato de fé. A Bíblia diz que fé sem obras, ela é morta. Tem gente querendo transferir todas as responsabilidades para Deus. Olhe bem. E aí as pessoas dizem: pastor, ele não alcançou porque faltou fé. Não, tem gente com fé de sobra, não alcançando nada. Porque tem fé, mas não tem força para se deparar com os obstáculos, para superar as crises. Ele vai para o céu, aleluia. Querido, lá na igreja nós temos um lema: antes de ir para o céu, traga o céu para a terra. A oração diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Enquanto nós não vamos para lá, vamos trazer a glória de lá para cá. Esse é o nosso lema. Então, observe bem, ele quer ver. Eu não sei se você reparou, mas o texto diz que Jesus vai para Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Quando ele saía de Jericó, olhe bem, quando ele está saindo de Jericó, primeira coisa que eu queria que você entendesse, segundo Marcos, Jesus não pisa mais em Jericó. Essa é a última vez. Capítulo 10. No capítulo 11, 12, ele vai fazer a entrada triunfal em Jerusalém. Mais à frente, Pedro vai traí-lo. Ele vai ser preso e vai ser crucificado. Pergunto eu a você, se não fosse nessa oportunidade, Bartimeu conseguiria isso quando? Quando? Nunca. Primeira coisa que eu quero que você faça uma leitura de si mesmo é qual é a emergência do que você está vivendo ou do que você precisa fazer. Um dos homens já falecido que eu mais respeito a nível de meu ministério foi um padre chamado Léo. E padre Léo dizia uma coisa: viva seu dia ou viva sua vida, cada dia como se fosse o último. Uma hora você acerta. Sabe qual é o problema? A morosidade que temos. Esse adiamento de fazer as coisas que são emergenciais sempre posterior. Sempre adiando. Eu estudo amanhã, eu emagreço amanhã, eu faço dieta amanhã, eu vou tomar remédio amanhã, eu vou fazer exercício amanhã, é sempre um adiamento. Se o que você precisa fazer para mudar a sua história não pode começar hoje, eu quero dizer uma coisa para você: não é emergência. Se dá para esperar, que espere. Sua vida vai mudar quando você definir que muda hoje, muda agora, muda aqui, porque chega. Jesus está saindo, ou Bartimeu, pastor, mas ele não sabia que era a primeira vez. Sim. Ou ele não sabia que era a última vez. Sim, mas o querer e a emergência dele era tão grande que ele se comportou como se fosse a última oportunidade. E na verdade, era.
Na verdade era. Ele morreria, sim ou não? Bartimeu, sim ou não? Não. Mas Jesus morreria? Ele não teria um encontro mais. O que eu quero que você entenda é que você determina qual é a sua necessidade. É esse adiamento de postura, é esse adiamento de decisão, é essa prorrogação que parece que todo mundo deixa tudo para a última instância. Estou cansado disso, principalmente com quem trabalha com casamento. Chega alguém e diz assim: pastor, minha mulher quer me largar. Ô querido, vou te ajudar. Quer te largar mesmo? Essa crise dura quanto tempo? Pastor, isso já tem uns 5 anos. E aí, cara? Não, pastor, eu vou mudar. Eu digo: pô, você vai mudar, legal. Então, joia, vai consertar se você vai mudar. Não, pastor, esse não é o problema. O problema é que ela não acredita que eu vou mudar. Aí eu digo: peraí, então isso é uma perda de credibilidade. Então deixa eu avaliar quantas vezes você disse que ia mudar. Ih, pastor. Ela não acredita mais em mim. Por que você não veio aqui quando se fez assim? Só vem procurar em última instância. Não é urgente, filho. Quando é urgente as coisas, quando é urgente, sabe? O Jairo não quer pensar na sinagoga, ele não quer pensar no que vai perder, é a filha dele que vai morrer, isso é mais urgente. Enquanto não for urgente, você vai protelando. Você vai empurrando com a barriga, até tornar-se aí você vem atrás. É assim que as pessoas fazem. Ele está ali, é a última vez. Ele sabe disso ou não? Não. Mas para ele é uma emergência. Então vai ser agora. Na saída de Jericó, Jesus envolto numa multidão e nos seus discípulos. O texto diz assim, no versículo de número 47. Ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: filho de Davi, tende compaixão de... Ele clamou porque soube que Jesus estava e soube também o que ele podia fazer. A Bíblia diz que a fé vem pelo... Isso. Você escutou os testemunhos? Você escutou. Isso demonstra que Deus pode fazer, sim ou não? Se Ele vai fazer, é outra história. Mas que Ele pode, Ele pode. É isso que nós temos que entender. Agora, Bartimeu está ouvindo que Jesus, o que pode fazer, está passando. Olhe bem. Pensa ele sentado, escutando o movimento, e ele pergunta: o que é que está acontecendo aí? Alguém diz: está passando Jesus Cristo. É ele que vem saindo da cidade. É ele. Nesse momento, isso é que é interessante. Ele acredita que Jesus pode fazer algo por ele. Sim ou não? Sim ou não? Isso é bastante? Não. Ele vai precisar vencer algumas coisas para alcançar o que quer. A primeira delas, ele já venceu. A prorrogação. Ele não vai prorrogar mais. Eu já vi gente nunca mais ter uma oportunidade da vida porque prorrogou. Eu já vi gente fazer isso. Eu já vi casamentos acabarem e não precisariam acabar, porque alguém resolveu prorrogar a mudança. Aí não é mais comigo. Aí não é mais com o pastor. Mas Deus não pode? Pode. Então resolve com ele.
Conversa com ele, então. Certo? Porque ele tem tempo. Ele tem tempo para agir, ele tem tempo para fazer, ele dá oportunidade. É assim que funciona. Quando o Marcelando usou a passagem aqui do Acã, deixa eu falar uma coisa para você. Deus poderia ter dito na hora para Josué: Josué, foi Acã, está escondido lá, embaixo da tenda dele, pega e mata ele. Não. Deus disse a Josué: tem uma maldição aí. Josué, reúne todos, separa por tribos, separa por famílias. Isso demanda. Ele conseguiu fazer tudo isso num dia só? O que Deus estava dizendo para Acã? Arrependa-se, cara. Vai lá entregar e diz que é você. Talvez, pelo menos, ele teria morrido sozinho, não teria levado sua família. Ou talvez nem teria morrido. Que a Bíblia diz que aquele que confessa alcança misericórdia. Ele fez? Ele fez? Não. Dava tempo de fazer. É isso que nós precisamos entender. Existe uma instância também para lidar com Deus. Ele agora, olha só, ele ouve. E ele diz: eu conheço as curas. Jesus já esteve aqui em Jericó outras vezes. Eu sei as marcas que ele deixou nas pessoas. Já chegou até a mim o que ele fez. Então agora, ele precisa, ele deseja encontrar-se com, mas ele tem um problema. Primeiro, o que é? Ele é isso, uma coisa que o limita. Ele tem uma limitação física que o impede de ir até lá. Não é simples. Jesus não é alguém que está isolado, não é alguém que está sozinho. Não. Jesus está envolto numa multidão que não vai dar licença. Não. Ele tem uma limitação. E preste atenção. Eu não sei o que te limita. Eu sei que você vai ter que vencer. Amém? Ele é cego e não pode ir até lá. Há uma dificuldade. Então ele vai criar uma estratégia. Eu não sei qual é a sua. Tem algo querendo limitar você? Deus é criativo para te dar uma estratégia para superar essa limitação. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Você entende? Ele tem a cegueira que o limita, mas ele tem o quê? A sua é sua voz. O cara vai botar a boca no trombone. Jesus, filho de tem misericórdia. Isso. O que tem perto dele? Um pessoal que falou: cala a boca, Bartimeu. Você está pensando agora nos seus conhecidos agora. Cala a boca. É quem não podia falar, que se pudesse eles falariam: se enxerga. Ele não vai te atender. Ô Bartimeu, cala essa sua boca, Bartimeu. Você está na rabeira da cadeia alimentar. Você é um mendigo. O cara é popstar. Você está entendendo? Camarada está aí nas redes sociais. O cara é fantástico. Falou amém, dá 5 milhões de visualização. O Instagram do cara é fantástico. Olha só. Jesus estava no topo e ele estava na rabeira da cadeia. Só que ele tinha força para superar as crises. Pessoal, cala a boca, cala a boca, cala a boca. E o Bartimeu: ô Jesus! Ô filho de Davi, olha eu aqui, pois. E o pessoal: cala a boca, cala a boca. O pastor Marco também já falou, só estou no contexto do culto.
O que os economistas dizem? Cala a boca, você não vai arrumar emprego. Jumento, você nem estudou. Você não vai casar porque está faltando um homem. Seu filho não vai mudar porque essas pragas é ruim mesmo. Não. Você está assim de gente dizendo que não vai dar certo. Negócio está falindo tudo. Você quer abrir alguma coisa? Talvez dê certo uma funerária. Não é verdade? Tá para estourar uma grande guerra, morrer todo mundo? Ou se você está esperando uma grande oportunidade para ficar rico, sabe qual é a melhor coisa a fazer? Não ir para o arrebatamento. Vai sobrar tanta coisa, pastor. O meu carro pode ficar com você. Tá? Se o arrebatamento vier, fica com ele. Fica até com minha mulher, se ela ficar aí, pode pegar. Pode pegar para você, que eu não vou querer mais não. Olha só, gente, acorda. O camarada está lá com gente dizendo do lado dele, não vai acontecer. Ele não vai te dar atenção. Não dá para tu, Bartimeu. Não, Bartimeu. Bartimeu. Vai acabar ficando rouco. Já está cego, é ou não é verdade? Sim, eu gosto dele, porque ele poderia perder tempo com as pessoas. Cala a boca vocês. Cala a boca, ao invés de me ajudar, fica me atrapalhando. Cala a boca vocês. Ah, poxa. Agora eu nem sei se ele vai fazer mesmo. Poxa, eu estava até acreditando. Agora que vocês falaram isso, que ele não vai prestar atenção em mim. Puxa. Não, ele clamava cada vez mais, porque Jesus ficava cada vez mais, e ele está lá, ô filho do Davi, olha eu! E o pessoal, cala a boca, e ele, olha eu, cala a boca, olha eu. Para de perder tempo com quem está dizendo que não vai dar certo. Para de perder tempo com quem está dizendo que não vai acontecer. Vai acontecer, vai dar certo, o milagre vai chegar. Vença essa postura contrária. Quando de repente, do nada, Jesus ia lá na frente. Quantas pessoas estavam chamando por ele? Quantas? Centenas. Pessoal em volta. Jesus. Ô Jesus. Chama ele aí, pô. Olha a foto aqui. Jesus. Assim de gente chamando. Ele escutou quem? O Bartimeu. Por quê? Obstáculos ultrapassados atraem a atenção de Deus. É gente com compromisso com aquilo que quer. Não é desculpa a expressão, desculpa, mas eu tenho que falar. E eu acredito que é Deus falando para eu falar. Não é esse sem vergonha, sem compromisso, fazendo muitas vezes de uma campanha um amuleto. Não é isso não, meu filho. Deus está de olho em você. Ele pode fazer o que você precisa. Pode fazer o que você precisa. Ele é poderoso para fazer. Mas Ele sonda o seu coração. Desculpa, mas eu tenho que falar. Pelo menos pegou um sem vergonha hoje aqui. Se não for aqui, foi do lado. Se não foi do lado, é na quadra. Se não for nenhum deles, é o que vos fala. É uma verdade. Mas pegou alguém. Com certeza. Escuta aqui. Olha só. Agora, Jesus vai andando assim, dando rolé. Quando de repente ele faz assim, ó. E o pessoal falou, por que parou? Parou por quê? Ele falou, filho de Davi. Escuta o cara me gritando aí. Vai lá e chama o camarada. Aí lá vai os caras. E ele está bem sentadinho lá. Uau! Ô filho de Davi! De repente eu imagino o cara falou assim, fala baixo, filho. Não precisa mais gritar. Ele já escutou. Há tempo. Eu estava no caminho escutando você gritando. Ele mandou ti. O que ele fez? Jogou a capa fora.
deixou a capa para lá. Tinha algo mais urgente. Esse dia eu estava no voo e a dona falou lá, em caso de acidente, deixe tudo, sua bagagem. E eu pensei assim, você precisa me avisar isso? Você acha que eu vou aqui, corre perigo, sai todo mundo, eu vou pegar. E olha que nem minha sogra está dentro dela. Se está, eu que eu não deixo ninguém abrir. Ana, escuta aqui. Olha que coisa fantástica, gente. Vamos lá. Ele lançou, jogou sua, porque tinha algo mais urgente. A capa para ele era algo importante, sim ou não? Sim. Mas tinha algo mais importante do que a capa. Encontrar-se com e lá vai ele. Eu imagino ele passando e o pessoal falando, o que é isso aí? E diz, gente, dá licença, pensa o Pedro. Sai daí, gente, sai daí. Sai daí, estou passando aqui. Quem é? O Pedro. Pedro trabalha com Jesus aí, o segurança. Isso. E esse aí? É um cara que estava lá que Jesus mandou chamar. Alguém deve ter falado, mandou chamar o cara? Pô, estou aqui um tempão aqui na frente. Pô, estou andando atrás dele, estou com os pés tudo inchados aí, ó. Não almocei hoje. Não tomei café para estar aqui. E agora chama o cara que está lá. Aí é isso aí, tá vendo? Isso aí, corrupção. É isso. Já começa aqui lidando com Jesus. Escuta o que eu vou falar agora. Não basta estar no bolo. Ele consegue ver mais do que o homem vê. É essa a questão. Jesus agora, o Bartimeu está lá, pensa, Bartimeu. Eu falei, tá aí Jesus, ele aí, ó, esse que estava gritando. Imagina o Bartimeu, ele está aí, tá? Ele está aí na minha frente, tá? O pessoal falou que ele não ia escutar. Ele vai roubar minha capa. Caraca. Ele está aí, né? Eu imagino Jesus falando com ele. O que queres que eu te faça? Gente. Um pedido só. Melhor que o ladinho. Não tem lâmpada, não tem nada. E o Bartimeu, o senhor aí, né? Falar uma coisa para o senhor. Um pedido só? Eu estou a fim de ver. Só isso que eu quero ver. Por que Jesus pergunta? Jesus sabia que ele queria ver, sim ou não? Sim. Mas Jesus faz ele falar. Por quê? Se ele já sabia. Que Jesus quer que todo mundo escute o que ele vai pedir. Como Jesus estivesse dizendo, dá uma olhada no que ele está pedindo e vê se alguém aí tem como resolver. Ele diz, eu só quero ver. É só isso, Jesus. Venci a distância, a multidão, a cegueira, o pessoal lá, mandando calar a boca. A capa que eu nem sei para onde está. Só quero ver. Aí Jesus disse assim, meu filho, a tua fé te... Isso. Ele pediu para ser salvo? Ele pediu para... Será que Jesus não escutou? Pensa, tua fé te... Salvou? Não. É ver. Nem salva... Você não entende nada. A tua fé te... Porque a Bíblia nos diz que Deus nos dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O texto diz que imediatamente ele viu. E pensa ele vendo. Estou vendo. Eu estou vendo. Ele vai atrás de Jesus. Se fosse eu, estou terminando já, eu ia lá na beira do caminho.
Aí eu ia voltar lá. Ia falar... Essa capa é minha, maluco. Ah, mas não era cego? Falaste bem, era, me dá a capa, maluco. Vai levar não, é meu. Eu gosto disso. Eu gosto. A Bíblia para mim é uma das coisas mais engraçadas do mundo. Eu morro de rir, Helena. Porque eu vou pensando nas coisas. Os teólogos morrem quando eu falo isso. Porque não está no texto. Não pode, eu falo. Dane-se. É o jeito que eu tenho de ler. Dá licença? Então eu quero fechar minha mensagem dizendo uma coisa muito importante para você. Qual é a intensidade do seu querer? Se ela estiver pronta para ultrapassar os obstáculos que estão entre você, ou onde você está e onde você quer chegar, é só uma questão de tempo. Não tem distância, não tem multidão, não tem crise, não tem gente dizendo que não vai chegar, não tem capa, não tem nada que te prenda. Vai acontecer. Então você pode ficar de pé. Graça e paz, meus amados irmãos. Se você gosta das pregações do pastor Cláudio Duarte e não quer perder nenhum vídeo novo ou live do pastor, já clique aqui embaixo no botão inscrever-se. Assim, te avisaremos sempre que tiver um vídeo novo ou live do pastor Cláudio. Muito obrigada por estarem aqui. Se inscrevam. Isso é muito importante para nós. Deus te abençoe. Graça e paz.